que Cristo, que Deus e o Espírito Santo esteja com o nosso irmão e com todos nós. Em nome do Senhor. Amém. Qual hoje? Espera aí que eu vou ver aqui que eu marquei aqui. Hoje eu queria explicar, porque assim, eu já passei por a gente passando por uma situação assim, muito parecida, a respeito do casamento, né? A respeito do casamento. Infelizmente, a gente tem visto bastante, eu não sei se dizer assim uma heresia. A gente está fazendo a documentação lá da nossa propriedade, o rapaz é cristão, né? E a gente foi assinar os documentos lá, e ele perguntou, né? Falou assim, vocês são casados? Eu falei, perante o Senhor, sim. Aí ele falou, mas vocês estão servindo a Deus e está em fornicação? Né? E, cara, vou falar uma coisa para vocês. O casamento, a Bíblia diz que a gente deve se sujeitar às leis. O casamento ele não é uma lei. Eu revirei a Bíblia aqui, ó, procurei. Aqui no livro de Ruth fala do casamento, mas fala de direitos, de você garantir direitos. Não tem nada a ver com isso. Você entendeu? Como que a pessoa chega e fala que está em fornicação? Uma pessoa, a partir do momento que você tem uma união, uma pessoa que você respeita, por que isso tem que ser um empecilho? E outra, conheço muita gente que está sendo impedida de batizar, de se converter por causa disso, sabe? Eu estava conversando com um rapaz, ele falou, não, eu me converti, sabe? Agora eu tenho que casar primeiro, porque o pastor lá falou que ele não me batiza se eu não tiver casado, né? Então, a Bíblia também era bem clara, ela fala aqui pra gente que a gente não pode pôr empecilhos, né, na palavra dele. Por isso que é muito importante, gente, muito importante a gente ler a Bíblia e conhecer. Porque imagine se eu não conheço, como que eu ia ficar? Eu ia ficar chateado, falar, nossa, eu tô realmente... E eu quero deixar bem claro aqui também, gente, que eu não sou contra o casamento, tá? O casamento é uma coisa... vai do consentimento do casal, da decisão deles. A minha introdução que eu estou falando aqui hoje é sobre o obstáculo. Estou me opondo sobre os obstáculos que alguns líderes, vamos dizer assim, pastores, criam a respeito disso. E a palavra ela é bem clara também, que a gente não deve por obstáculos. Né? Não tem... Só uma dúvida, como você fala do casamento, você está falando especificamente só da união em si, ou uma questão aí que você se referiu é de papel passado, documentado? De papel, né? Não, porque foi o meu caso, quando a mãe das minhas filhas, com quem eu fui casado por 30 anos, foi assim, eu me batizei, porém eu não poderia fazer isso enquanto não casasse. Ó, tá errado isso. Mas isso aí é que nem... Desculpa. Pode falar. Como você falou, e como você falou, perante a lei dos homens, para alguns direitos, vamos dizer, materiais, bens materiais, aí é necessário que você ficar, porque dependendo da situação, se você não tiver, por exemplo, que nem eu, amanhã morro aqui, eu tenho alguma coisa, ela não vai ter direito. Tá? Ela vai ter que correr atrás para provar por A mais B que ela devia comigo. Agora, aí você é casado, ela não precisa nem fazer isso. Não para um batismo. Não para um batismo. Isso aí é uma coisa, uma regra humana. Para me batizar, tinha que acontecer isso. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não, porque Ó, aí eu estudei ontem um pouquinho, pesquisei bastante, tá? Se você perguntar, eu não sabia, mas hoje está muito fácil. Antigamente era muito difícil a gente ter informações. Hoje está muito fácil, né? Todo mundo tem acesso à Bíblia, hoje tem um telefone. E eu queria saber se essas pessoas, esses pastores, se eles sabem pelo menos o significado da palavra fornicação, né? E a origem. Ó, qual a origem da palavra fornicar? Deriva do latim fornix, que significa curvatura interior de um arco, e isto porque era debaixo a borda das pontes e vielas onde os romanos podiam alugar o serviço das prostitutas.
Você entendeu? Quer dizer, a pessoa tá perante Deus, eu e minha esposa aqui somos um casal. A gente tem um casamento sólido, respeita. Por que a gente estaria em fornicação? Não Aonde que... faz sentido. E todo versículo que você procura aqui na Bíblia é a mesma coisa, fala a mesma coisa disso aí. A Fornicação fornicação é quando está fora do do casamento. casamento. Você entendeu? Mas não do papel do casamento. Sim, Do casal. Vocês são casados perante a Deus quando vocês se uniram, viram uma carne só. É pronto. Aí começa a trair, aí a traição está terrível na palavra. Ó. Então não pode mais trair, Sim. vocês estão casados. E o significado da palavra casamento? É a união voluntária entre duas pessoas que desejam construir uma família, formando um vínculo conjugal, que está baseado nas condições dispostas pelos direitos civis. Voluntário, né? Voluntário, você tá entendendo? Porque assim, ó, é igual o exemplo que o Badeiro dá aqui, ó. Para você comprar um carro, se eu for comprar um carro lá, eu vou com a minha esposa aqui. Aí o cara chegar lá e vai falar assim para mim, você é casado com ela? Ah, então eu não posso vender para mim viajar de avião. Você tem um Então não papel é de lei. casado? Você tem o papel Para de pegar um quarto no hotel. Então, você tá entendendo? Então isso não é, isso não vem, isso isso é uma doutrina Não é uma humana. lei. Você entendeu? Por isso que é importante, cara, a gente ler a Bíblia, porque e você ter certeza, você ter propriedade e autoridade, né? Porque eu tô evitando até de ficar, ela mesmo viu lá, eu não tô evitando até de ficar discutindo a respeito disso, porque porque é eles não muito, é muito. A amiga dela também essa semana falou com ela que ela teve um sonho aí falou com a pastora lá, a pastora falou, não, é porque você tem fornicação. De quem? Quem falou? Amiga dela. Mas que é a A pastora. pastora. Então, já ela também tem fornicação, porque está errado. Está fora da palavra. E aí, ó, Entendeu? eu quero ler Não, para vocês pastor. um pouquinho, né, do que Deus fala sobre a união, sabe? Em lugar nenhum na Bíblia eu encontrei que a pessoa tem que casar no papel, tem que ter um papel que você assina. Não existe isso. Casamento para Deus é a partir do momento que você escolheu viver com uma pessoa, para Deus você já é um corpo só. Eu vou ler aqui para vocês em Gênesis 2, Olha o que do existe. 21 ao 24. Porque bom vocês falarem que existe realmente a lei do divórcio. Sim, Aí sim. sim, não pode fazer de qualquer jeito. O divórcio é legislado. Você falou o quê? Aonde? Em Gênesis 2, do 21 ao 24. Gênesis 22? Não, Gênesis Gênesis 2. capítulo 2, Versículo 21 e 22. Não, 21 a 24. Então aguarda um pouquinho para mim, porque eu acho que Está bem quase o início da Bíblia. Gênesis 2. Bem no início da Bíblia. A minha irmã te ajuda, senão. Não, mas é que as coisas são um pouco por lá. Ah, sim. 22, 24, é? Não, 21 ao 24. Ao 24. Calma, achei aqui. Pode ler? Todo mundo encontrou? Pode. Então o Senhor Deus fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: Esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirado do homem. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão um só. Que maravilha, né? Isso aqui é bem claro. Ele não falou o homem vai casar no papel, vai assinar um papel e... Você tá entendendo? Então, isso aqui fica bem claro. E eu quero ler também em Marcos 10. Gente, Isso. quais versículos? É do 1 ao 10. Ah, sim. Já tinha discussão naquela época. Marcos 10, do 1 ao... Do 1 ao 10. Isso. Ó, o divórcio, sim, tem As leis. as leis, né? Aqui era Jesus falando com os discípulos naquela ocasião. Ó,
Então Jesus deixou Cafarnaum. Deixa eu ver se é isso mesmo. Marcos 10. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, ao leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor, e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, com a seguinte pergunta: deve-se permitir que o homem se divorcie da sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se une à mulher. E os dois se tornarão um só. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Você está entendendo? É uma união voluntária, não existe. Deixando bem claro que eu não estou questionando a questão aqui do casamento, tá, gente? Aqui é um empecilho da pessoa se converter, se batizar, que as pessoas estão colocando regras, né? Em Romanos, isso aqui fica bem claro também, que é Romanos 16, 17, capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 4. 16. E os versículos aí 17 e 18. 17 e 18, né? Inscrição final. É interessante, hein? Caiu certinho para o Francisco. Oi? Caiu certinho para você que já passou por isso. Isso aqui é Paulo, né? Já nos alertando. 17 ao 18. Isso aqui é Paulo já nos alertando desse tipo de essas coisas é humana, sabe? A palavra em momento algum ela fala disso, ela confirma que o casamento em papel é uma ordenança do Senhor. Em momento algum, entendeu? E tem gente que coloca isso como uma regra, sabe? E acaba dificultando muita gente chegar ao Senhor, que é o caso dele também aí, ó, né? Ó, agora, irmãos, eu peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Né? Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses. Enganam os inocentes com as palavras suaves e bajulação. Você está entendendo como é importante a gente conhecer a palavra? Por isso que eu falo, é muito bom, porque senão a gente acaba sendo levado. E outra, é muita gente, cara, é muita gente que pensa assim. Então, que isso aqui fique claro, se alguém tiver alguma dúvida, se estiver passando pela mesma situação, pode pegar aqui, ó, esses versículos ali e mostrar para o pastor e pedir para ele mostrar. Também aonde que fala que isso prejudica. Se for em Ruth, que é o único lugar onde convocaram os maiorais era só para falar, agora essa é minha mulher. Não era para casar na frente. Não, sim. Era para falar, essa aqui é minha mulher, se acontecer alguma coisa, agora, a partir de então, ela tem essas propriedades por direito de herança. Porque é minha mulher. Mas não era para passar um papel, era só para mostrar para todo mundo que ela havia de fora. A Ruth não era nascida de lá, ninguém conhecia. Porque na época nós também não precisava. Eu li Ruth tudinho. E eu li também Esther, também, que eu pensei, falei, às vezes vai ter alguma coisa lá. Também não tinha. Não tem. Era só para falar para os outros, se acontecer alguma coisa, é dela. Pronto, acabou agora. Ela não é estrangeira aqui, não. O casamento no papel, ele é benéfico nessa situação de você dar uma segurança. Vai que você falece, né? Se acontece alguma coisa aí. Geralmente, hoje todo mundo meio que bagunçado. Tem filhos, às vezes, né, fora do casamento, essas coisas tudo. Então vai ter um conflito muito grande. Então isso você protege financeiramente os seus bens para quem você quer deixar. Mas perante a Deus, isso não te impede de você alcançar o Senhor. Isso não pode ser um empecilho para você se converter,
Você entendeu? Por que eles não pregam o verdadeiro sentido, o sentido do batismo, que é o batismo, o arrependimento? Você entendeu? E hoje em dia está muito escasso isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado.